Bom dia mais uma vez a todos. Agora sim, estamos ao vivo também através do canal do YouTube do Conselho Regional de Contabilidade. Hoje vamos dar início a mais um evento. O professor Ângelo hoje vai trazer para a gente o tema Desvendando as Regras do ECF 2023. Já quero agradecer a parceria com a IPOG, com o professor Ângelo por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com todos os profissionais da classe contábil de Mato Grosso e de todo o Brasil. Quero apresentar o professor Ângelo, que é contador com especialização lato sensu em auditoria e perícia contábil, MBA em Direito Tributário, especialista em SPED, consultor de empresas e escritórios contábeis, titular da Conceptus Consultoria Contábil, além de ser professor e palestrante do sistema CFC, CRC, SESCOM, FENACOM, possui sua graduação pela Uninasal de Brasília, é professor de pós-graduação pela Faculdade Brasileira de Tributação, professor de MBA pelo IPOG, coautor do livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Professor Ângelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e à vontade para iniciarmos hoje o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Aline. Muito bom, viu, pessoal? É um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de contribuir, faz parte, inclusive, do processo dessa nossa vida louca, que parece ser longa, mas não é, de repassar aí o máximo que nós pudermos de conhecimento para a gente poder se ajudar, principalmente na área contábil, né, que é uma área que, apesar dos pesares, ela evoluiu bastante ao longo dos anos. Teve aí muitos contras, né? Um desses contras são essas obrigações acessórias. Pessoal que já chegou por aí, vi aí um alô especial do Adriano Marrocos, né, o eterno presidente aqui do CRC do Distrito Federal, está bem aí na nossa live, isso é bom demais, pessoal, além do Mato Grosso, do Brasil todo está entrando aí, eu estou vendo, então é bom demais, tá, pessoal? Muito bom estar aqui, muito bom contribuir. A ideia é que vocês aproveitem o máximo possível essas informações, e aí a gente, no finalzinho, abre para perguntas, né, já não no finalzinho, deixa aqui uma horinha e pouquinho eu te explicando algumas coisas sobre a SF, que dá um medinho, é meio paradoxo, tá? Assim, é bom porque o diferencial de mercado é o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, ninguém consegue me enganar, ou eu mesmo não consigo ir para aquela pegada, é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro, eu não caio aí na condição de erro com a possibilidade de interpretação de fraude. Então, fica mais viável ter conhecimento, fazer certinho, do que me enrolar. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui já a minha tela para não perder tempo, passar para vocês uma pegada bem legal do que é essa SF, depois a gente vem para um momento de perguntas. Deixa eu abrir aqui a minha tela, compartilhar contigo a minha tela 2, tirar a gente aqui da frente e abrir o bate-papo aqui. Ó. Perfeito, tá? É bom demais essa parceria do CRC com o IPOG, né? Tem uma coisa legal que é a vontade de, aquela coisa assim, a vontade de aprender com a vontade de estudar, juntou os dois, e aí fica bem legal. Vamos lá. Para poder não perder tempo, deixa eu só voltar aqui de novo. Para desvendar essas regras da SF 2023, aqui a gente tem uma pegada pequenininha dividida em dois momentos, tá? Um contexto histórico e uma parte técnica da SF, para você poder entender rapidinho o porquê que o governo faz isso, e aí tem uma armadilha jurídica bem no meio, um medozinho que dá em relação à obrigação acessória, mas aí a gente abre para esse nicho de oportunidade mais do que o medo. Então, já mais do que apresentado, desde 2008 que eu brinco de SPED, tá? Desde 2008 eu brinco de SPED. No DF, o primeiro contador do Distrito Federal a entregar o SPED contábil, e aí em 2009 tem um caso público aqui no Distrito Federal, que foi a prisão do governador do DF em 2009,
o Arruda foi preso, todo mundo, isso é público, está na internet, e nós acabamos, como todas as outras empresas que tinham entregue o SPED, ou na verdade, desculpa, que tinha uma participação de algum certame, ou até mesmo as empresas que já tinham contrato com o GDF foram investigadas, e foi um processo bem normal, mas dentro da Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal, nós fomos, e o SPED é que nos livrou, o SPED contábil que nós entregamos em 2008, no SA de capital fechado, aqui na Asa Sul, mesmo de forma voluntária, a PGFN fez um filtro da informação que nós íamos passar para a Polícia Federal, e acabou que, numa linha muito tênue de fraude e erro, acabou provando que era só erro mesmo, nós corrigimos, ficamos fora da Caixa de Pandora. Depois disso, vieram aí as aulas sobre o SPED no DF, e aí o parceirão, que está bem aí, inclusive o eterno presidente aqui, Adriano Marrocos, amigo, gosto muito dele, tenho inclusive uma dívida de gratidão com ele, porque ele e sem fazer nenhum tipo de demagogia, aquela coisa de rasgação de seda, mas é o cara que aqui no DF, ele ajudou demais a classe contábil, abrindo ou acessando, antes mesmo da pandemia, as lives do DF já aconteciam, né? No estúdio do CRC-DF, fazíamos na plenária, no estúdio, numa salinha lá, as transmissões no YouTube sobre SPED. E aí, isso é muito bom, porque é um nicho de mercado que os contadores começaram a aproveitar a partir de 2009, na nossa parceria em 2010 com o CRC-DF. Mas, quando fala de Sistema Público de Escrituração Digital, a gente tem um foco muito grande na obrigação acessória. Sistema Público de Obrigação Digital, só que não é só isso, tá, gente? Se eu olhar de uma maneira mais objetiva, e eu dividi em 3 momentos para a gente, eu tenho, primeiro, que entender que a obrigação acessória ela é só parte do processo. Beleza? E aí eu tenho 2 medinhos. Não pode falar assim, fica meio um negócio meio infantilizado, mas se eu disser, olha, gente, é perigoso, é um negócio bem chato, aí vai te assustar, tu vai embora da live. Crime tributário e responsabilidade solidária, que até hoje é uma coisa que vem sendo discutida sobre essa situação em que o contador ele tem um papel que até hoje ele não entendeu esse papel dele. Primeira coisa em relação ao contexto histórico é que o Brasilzão do Getúlio Vargas, lá de 1940, quando, um pouquinho antes, o Getúlio tinha ficado doidão, né? Ele acabou em 1937, na Constituição Federal, fazendo aquele golpe e dissolveu o Congresso e o Senado, aquela coisa toda. Mas em 40 o Brasil começou a voltar para o eixo. Em 46 é que teve a nossa Constituição Federal, que retomou a democracia. Lá em 1940 foi copiado o US GAAP, aquelas normas americanas de contabilidade. No Brasil, com o BR-GAAP, que era o Decreto-Lei 2627, lá de 40, ele meio que dividiu a contabilidade em 2 momentos, a contabilidade societária e a contabilidade tributária. Então, por um longo tempo, nós vivemos a contabilidade societária e tributária caminhando separados no Brasil. Em 76, depois daquela junção dos 81 países, eram 10 primeiro lá em Londres, em 1973, que criaram um órgão chamado IAS, com as normas que eram IAS, e aí depois é que esse órgão mudou de nome para IASB, só em 2001, mas antes, lá em 73, quando eles criaram um padrão internacional de contabilidade, nós percebemos que seguir a contabilidade americana, a parte societária, deixava a gente em desvantagem em relação aos investidores internacionais. Então, o Brasil acabou criando a Lei 6.404, lá em 76, que são as normas brasileiras de contabilidade da época, né? Era a Lei das Sociedades Anônimas, de capital aberto, mas as demais sociedades anônimas acabavam seguindo. Então, quando falava de contabilidade societária no Brasil, era a 6.404. E, em 77, já no ano seguinte, para a questão tributária, o Decreto-Lei 1598 de 77, basicamente foi o nosso primeiro regulamento do imposto de renda. Esse Decreto-Lei, o imposto de renda é muito mais antigo que isso, tá? Se você for voltar no tempo, não dá tempo para fazer isso aqui, ele vai ver o imposto de renda, o fisco vai ver o imposto de renda com uma criação lá no Brasil Império, né? Depois daquele quinto, depois que veio a independência do Brasil, e aí em 1924, 22, 24 é que ele foi oficializado como um imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, físicas e jurídicas. E lá em 77, esse decreto-lei, até atualizado depois,
ele trazia lá no artigo 12, traz no artigo 12, atualizado depois, o conceito de receita bruta, que é vender mercadoria, prestar serviço em operação de conta própria, e deveria pagar tributo. Antes de tudo isso, em 1966, a Lei 5.172 de 66, de 66, 10 anos antes da Lei das SAs, ela já trazia o CTN, o Código Tributário Nacional Brasileiro, CTN, que lá no seu artigo 113 dizia que as empresas têm obrigação principal, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, obrigação acessória, que na obrigação principal é o fato gerador, amarrado aí ao Decreto-Lei 1598 de 77, no artigo 12, que é vender mercadoria ou prestar serviço, e a obrigação acessória ficou muito vinculada ao convênio sem número de 70, por exemplo, para os estados, que é a entrega de livros para o fisco brasileiro, dividido em 3 esferas: município, estado e União. E, mesmo assim, era desorganizado. Só em 2007, depois de passar por 2001, no padrão internacional, quando o IASB foi criado, mudou de IAS para IASB, e as normas passaram a ser o IFRS, e os Estados Unidos aderiram ao IFRS em 2005. Em 2005, se criou no Brasil o Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC, com as normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, e as resoluções do CFC trouxeram isso. Em 2007, o nosso Congresso aqui nacional aprovou a 11.638, sancionada pelo presidente da época, que trouxe o padrão internacional de contabilidade para o Brasil. Então, a contabilidade societária brasileira já segue um padrão internacional de contabilidade. E a contabilidade tributária, que é o foco da Receita Federal, inclusive, ficou aí um pouco perdido, ou em descompasso. Em 2009, 2 anos depois, com a Lei 11.941, aí ajustou a contabilidade tributária a um padrão internacional de contabilidade. Aí nós temos agora uma lei que ajustou a contabilidade societária, uma outra que ajustou a contabilidade tributária a um padrão internacional de contabilidade. Mas ficou parecendo um casal que eles precisam agir conjuntamente, mas moram em casas separadas. Uma analogia mal feita, mas contabilidade tributária e societária não se conversava no Brasil. Em 2014, o governo trouxe uma outra legislação, e aí uma miscelânea de legislação. A gente vive num país onde a legislação é muito ampla, e lá em 2014, com a Lei 12.973, no artigo 2º, a primeira coisa que ele corrigiu foi logo aquele artigo 12 do Decreto-Lei 1598, trazendo um conceito de receita bruta ampliado e juntando as duas contabilidades, societária e tributária. Aí, hoje, no Brasil, a Lei 12.973, ela traz o contexto de contabilidade societária e tributária todo junto. Angelo, mas tá, e o que tem a ver isso aí com o SPED, pelo menos? Ou a ECF, que você não falou ainda? Pronto, é exatamente isso, gente. Hoje, a contabilidade societária dentro do SPED, que é o livro diário, aquele lá do artigo 1179 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, artigo 1180 e 1181, que fala que tem que ter livro diário, com contas analíticas patrimoniais de resultado, hoje mais seguido pelas empresas de lucro real. Esse livro diário é a contabilidade societária dentro do SPED, através da ECD. Só que em 2009 já surgiu aí a contabilidade tributária nos SPEDs fiscais, em 2009 e 2010, com a criação da FD ICMS IPI em 2009 e com a criação da FD Contribuições em 2010, para os tributos indiretos. Lá do CTN, artigo 5º, quando fala de tributo, imposto, contribuição e taxa, nós temos o ISS, o IPI e o ICMS numa pegada da obrigação acessória, que é a FD ICMS IPI, apesar de que só o ICMS e o IPI vão para dentro do SPED fiscal, no Distrito Federal, o único lugar do Brasil, que o ISS tem um bloco específico, que é o bloco B, para a informação do ISS, está sumindo aí por conta da entrega ou da geração de nota fiscal de serviço no portal do DF. E na FD Contribuições, o PIS e a COFINS. Mas a menina dos olhos da Receita Federal sempre foi o imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Aí o imposto de renda,
e a contribuição social, são dois tributos sobre a renda, e aí são tributos diretos. Esses dois tributos sobre a renda, eles são fiscalizados pela SEF. E aí o fisco ainda fala o seguinte: se a empresa foi obrigada a entregar a ECD, ela precisa, ou também é de forma obrigatória, recuperar a ECD dentro da SF. Então, hoje eu tenho esse cenário que é uma evolução da contabilidade tributária societária se juntando em 2014 e a contabilidade fiscal, que está nos expedientes fiscais para tributo indireto, e a contabilidade societária, que está no livro diário, se encontram dentro da escrituração contábil fiscal. Tem só a escrituração contábil, tem só a escrituração fiscal e tem a escrituração contábil fiscal. Então, hoje é esse o cenário no Brasil, e aí é fácil de fazer. Fácil, muito fácil de fazer. O problema é a subjetividade. O SPED, ele não tem, apesar das tabelas intrínsecas, um nível de validação que a gente encontra nos softwares, por exemplo, que é validar se a alíquota do tributo está correta, validar se a base de cálculo está correta, validar se o próprio fato gerador está correto. Então, não existe esse tipo de validação. O que eu informar no SPED, ele passa. Como assim, Ângelo? A alíquota do imposto de renda é 15%, mas se eu colocar 50%, ele passa. Mas o SPED não trava? Não, ele não trava. Ele diz que a informação é sua. O SPED ele é uma confissão de dívida. Artigo 113 do Código Tributário Nacional, que a Lei 5.172 de 66 fala, lá no parágrafo 2º, que a obrigação acessória é para homologar o parágrafo 1º, que é o fato gerador do tributo. Beleza? Então, hoje eu tenho nessa pegada um risco, porque até o Simples Nacional, que de forma unificada só entrega uma obrigação acessória, ele tem o tributo indireto lá da FD e CMSPI sendo entregue a alguns estados, o SPED fiscal para o Simples Nacional, e a ECD tem uma condição quando alcança aquele artigo 61A da Lei Complementar 155 de 2016, que fala lá do aporte de capital pelo anjo amigo, né, investidor anjo, quando a empresa tem isso no Simples Nacional, ela é obrigada a entregar o SPED contábil. Ou seja, o SPED ele é confissão de dívida, ele só serve para homologar a geração do tributo ou a informação que levou aí para o tributo. Aí vem um medo, é um medinho que eu estou te falando desde o começo, né? O tal do medo, que é o crime contra a ordem tributária. Eu tenho algumas amizades aí pelo Brasil e eu gosto bastante de lembrar disso, falo dele toda a aula, que é o Aldrey Souza, o Aldrey Jones, né, que é da Polícia Federal, é perito, participou da Operação Lava Jato. O Aldrey, ele dá aula, tem um canal no YouTube lá de perícia, é muito amigo da Sandra Batista, do DF, da perícia, né, voltado para essa área da perícia. E ele falou assim: Ângelo, hoje, basicamente, o crime contra a ordem tributária ele está lá dentro da 837/90. Quando a gente olha a 837/90, essa lei fala assim: constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Ele traz aí uma pegada de 5 incisos nesse artigo 1º, e eu vou destacar para você o inciso 2º, tá? Um efeito fantástico para ficar mais fácil aqui, ó. Ele diz assim, ó: fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal com a pena de reclusão de 2 a 5 anos mais a multa. Ei, pera, ele fala isso mesmo? Fala, está lá no inciso 2º, ele fala assim, ó: fraudar a fiscalização tributária. Além disso, ele já tinha falado sobre omitir informação ou prestar declaração falsa, já tinha falado também sobre falsificar, vai falar sobre falsificar, alterar nota fiscal, duplicata, elaborar ou fornecer ou emitir documento falso, negar ou deixar de apresentar, quando obrigatório, nota fiscal, documento equivalente. Mas esse segundo é o que mais gera medo para quem faz a
ECF errada. Fraudar a fiscalização tributária, gente, é crime tributário o simples fato de inserir elementos inexatos. Ou seja, fazer de qualquer jeito para não perder o prazo, é pior do que não fazer. Sério isso? Eu vou falar assim, ó, sem nenhum tipo de hipocrisia, tá? Eu vi um menino bom do Ceará para Brasília, já moro há quase 20 anos nessa região aqui, DF, e quando eu cheguei aqui, eu aprendi uma coisa que era, não tem obrigação acessória, não dá para entregar a obrigação acessória completa, não dá para fazer tudo, então faz ela zerada. Depois tu vai lá e retifica. O prazo prescricional é 5 anos. Artigo 173 do CTN, artigo 174, ele fala que o fisco tem até 5 anos para te cobrar. Você tem 5 anos para pedir crédito, ele tem 5 anos para te cobrar, está lá no Código Tributário Nacional. Então, nós entregávamos a obrigação acessória zerada para depois ir lá e retificar. Ou seja, nós inseríamos elementos inexatos ou simplesmente omitíamos informação para depois nós retificarmos. Gente, isso é crime. Sempre foi crime, está lá desde 90 que a lei existe, sempre foi crime, mas a gente vive num país onde a cultura se sobrepõe à legislação e não ligávamos para isso. Hoje o SPED ele tem uma pegada diferente, e a SF você vai ver que ela é das obrigações acessórias dentro do SPED é a mais complexa. Aí ele fala, ó, a primeira coisa que eu quero te falar é crime. Tá, e aí, se for crime? Se for crime, ou na verdade, se aconteceu o crime, se entregou com informação omitida ou inexata, ou inseriu esses elementos propositalmente, nós vamos responsabilizar o empresário, só que no Código Civil de 2002, e tem gente falando que não, o contador não tem responsabilidade nenhuma, porque na NBCTG 1000 tem uma carta de responsabilidade com modelinho padrão, que o contador vai dizer o que ele recebeu, o que ele fez, e tentando passar essa responsabilidade para o empresário, mas o Código Civil, ele traz aí no artigo 1177 uma responsabilidade solidária dos dois, contador e empresário, junto ao fisco brasileiro. Oi? Ele diz bem assim, no parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros, pelos atos dolosos. Olha que legal, é tão interessante isso, né? Porque a gente não liga. Aqui é assim, é um país que eu já fiz isso muitas vezes, nunca tive problema, né? Por que eu vou ter agora? Ele fala exatamente isso, ele diz assim, gente, olha só, no exercício das suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Você sabe o que significa? Só para a gente poder ter uma ideia. Quando a gente fala de preposto, quem é que é preposto, hein? Normalmente, quem é que é preposto? É o contador. A figura do contador é responsável pessoalmente. Meu Deus do céu. Pessoalmente significa, então, que ele é responsável com o CPF. Não é o escritório dele. Não é o CNPJ dele. Não é o menino do departamento fiscal que apurou o imposto errado. É o próprio contador, e na SF é obrigatória a assinatura de um contador responsável. Ele diz que são responsáveis com o CPF perante os preponentes, que são os CNPJs, né? As empresas, os empresários. Quando o ato for culposo, quando o ato for culposo, que é a pegada do erro. Cara, tu errou, então se vira aí com o empresário. Agora, olha que interessante, ó. Perante terceiros, eita, e aqui o bicho pega, ó. Quem são esses terceiros? O terceiro é a Receita Federal, é a PGFN, é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Então, eu, enquanto contador, sou responsável solidariamente com o empresário ou com o CNPJ, o responsável, pelos atos dolosos
aí esse aqui não é erro, esse aqui é fraude. Você entendeu? Que a gente meio que vive no mundo assim, eu sou meio doidão, eu vou fazendo, Ângelo, e aí, se tiver errado, a gente vê o que dá. E, cara, não tem planejamento nenhum. O tanto que tem de live aí na internet sobre compliance, os caras só falam de compliance, para você se planejar e fazer o trabalho atendendo às normas, e aí tudo faz, não, eu vou fazendo aqui o que der. Entendeu a pegada? Não é bom, porque ele diz o seguinte, olha só, hoje, gente, no sentido amplo da culpa, existe aí uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. A culpa, e aí eu, quando caí na malha, eu entreguei de qualquer jeito o SPED lá em 2008, fui o primeiro a entregar, fui para Londrina para ajudar a parametrizar, o pessoal do software nem entregava, só era empresa de acompanhamento diferenciado, vamos partir na frente? Falei, vamos, aí. Diretoria, 4 diretores e um CEO, o CEO ficava em São Paulo, o colegiado tinha 5, e eu fui para Londrina ajudar os caras do software lá a desenvolver o layout do SPED, entregamos, caímos na malha por causa da caixa de Pandora, e aí, quando a gente estava lá, eu entendi que tudo que tinha lá, para mim, tinha que estar errado. Auditor, isso aqui é fraude, isso aqui é fraude. Eu, não, senhora, é erro. Não, isso é fraude. Eu, não, é erro, isso é erro, tudo é erro, isso aqui é erro. Eu errei, eu erro muito. Tudo erro. Por quê? Imperícia, imprudência, negligência, é tudo erro, sem a intenção de fazer. Eu errei, eu não me preparei, eu fui imperito nesse processo de entrega do SPED. E também fui imprudente, do jeito que eu peguei, eu entreguei. E essa negligência me leva para o quesito erro. Ou esse perfil erro, ele tem que ser multado, sim, óbvio, eu vou receber uma multa, mas é erro. Por quê? Porque se não é erro, aí é fraude. É com a intenção de fazer errado, aí é dolo. Dolo, respondo, junto a PGFN, Ministério Público, Polícia Federal, deixa de ser uma pegada no âmbito da Receita Federal. Claro que a grande maioria dos contadores fala que é exagero. Isso não vai acontecer. Depois tu joga no Google, o mau contador vai para a cadeia. Pode colocar essa frase lá que você vai abrir uma série de links de notícias, de matérias de contadores que foram para a cadeia por dolo, por fazer errado para se beneficiar junto ao fisco. Ângelo, mas o que tudo isso tem a ver com a SF? Simples. Hoje, a SF foi escolhida, não falo hoje, mas é desde 2020, foi escolhida como base no cruzamento digital do SPED. O cruzamento digital ele já existe um pouquinho antes do SPED, com as obrigações acessórias em PGDs, que eram DACOM, DCTF, DIF, DIPJ, e só aumentou, né? De médio, de crédito, de imóvel, você tem ideia hoje, se nós entregarmos o nosso imposto de renda, e no imposto de renda, eu disse, espera aí, o artigo 6º da Constituição de 88, ele fala que eu tenho direito à saúde, e que eu posso deduzir do imposto de renda o direito à saúde, os gastos com saúde, né? Então, eu vou encher aqui de gasto com saúde fictício só para pagar menos imposto. Aí, a Receita Federal pega a informação dos gastos que você falou e vai buscar lá na DIMED. Lá na DIMED, que é as clínicas, hospitais, plano de saúde tem que entregar, para ver se, de fato, tem esses gastos médicos. Mas não é só isso. Quando fala de cruzamento digital, a Receita Federal criou um supercomputador, foi até a IBM que criou, e a IBM só criou o supercomputador e falou assim, Receita, o nome do supercomputador bonitinho vai ser T-Rex. Agora, o programa que vai cruzar tudo isso é melhor que outros criem. E quem criou o programa chamado ARPIA, Projeto ARPIA, quem criou o software foi o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Ele criou um programa que ele cruza todas as informações. Aí ele pega informação dos bancos através da E-Financeira. Sabe aquelas pessoas que ficam emprestando o Pix para receber? Eu não tenho Pix, Ellen, você pode receber um Pix para mim, aí você saca e me dá? Isso não é bom. Sabe as pessoas que ficam emprestando a conta de débito ou a conta de uma forma geral para outras pessoas? Pode cair em malha por conta da E-Financeira, inclusive empresas que entregam o SPED,
SPED fiscal, SPED contábil e SPED contábil fiscal. Inclusive, nos SPEDs, lá dentro do C100, do SPED fiscal e ICMS-PI, é obrigatório em alguns estados informar se teve venda no cartão de crédito ou de débito, informar a administradora de cartão, porque ela entrega a DECRED e vai ser cruzado com a DECRED. Até mesmo nós, quando declaramos o imposto de renda, que vamos dizer que temos dívidas com cartão de crédito, ele busca lá, se tu colocar isso, ele busca lá, e o ideal não fazer, né? Ele busca lá. Imobiliários, aqueles colegas que não declaram as receitas de aluguel quando fazem seu imposto de renda, aí as imobiliárias entregam a DIMOB, clínicas, hospitais, plano de saúde, entregam a DIMED, com os gastos médicos da pessoa física e da pessoa jurídica, os cartórios entregam a DOI, os CPFs entregam a declaração de imposto de renda da pessoa física, e as financeiras entregam a DIMOF. Então, nessa pegada, se você olhar, o meu CPF, ele já é cruzado, o meu imposto de renda da pessoa física, com a DIF, com a DECRED, com a DIMOB, com a DIMED, com a DIMOF e com a financeira. E tudo isso no supercomputador, ele vai para uma base de dados compartilhada com o COAF, Ministério Público, Polícia Federal, juizados, estados e municípios, e a própria Receita Federal, que administra isso tudo, sabe que funciona. Então, os crimes tributários hoje, eles são muito mais fáceis de encontrar. E o que isso tem a ver com a SF, pelo amor de Deus? Está aí, ó. A Receita Federal falou assim lá em 2020, gente, deixa eu te avisar um negócio. Eu vou pegar as receitas que estão na SF, aquelas receitas do artigo 12 do Decreto-Lei 1598/77, atualizado pelo artigo 2º da 12973, lá de 2014, e eu vou olhar se essas receitas que você está informando na SF, se elas vêm de nota fiscal. Se tem receita de venda de mercadoria ou prestação de serviço, ou operação de conta alheia, tem que ter uma nota fiscal, um arquivo XML. E aí, a nota fiscal, independente do modelo, se for 55, 65, 57, ou o modelo de serviço que cada município tem o seu, nota fiscal eletrônica de serviço, consumidor ou CTE, conhecimento de transporte, se tem nota fiscal, tem que ter a receita na SF. E se tem a nota fiscal e a receita na SF, eu vou cruzar a SF com a FD, ICMS e PI, porque as notas fiscais, elas precisam estar na FD, ICMS e PI. E se estão na FD, ICMS e PI, elas também estão na FD, contribuições. As notas fiscais que alimentam as receitas na SF têm que estar nos SPEDs fiscais. E aí, lá no SPED fiscal, ICMS, PI e contribuições, no registro C100, eu vou perguntar assim, ó, lá no registro C100 dos SPED fiscais, essa venda foi à vista ou foi a prazo? Para que isso, Ângelo? Para cruzar lá com a ECD, para as empresas que foram obrigadas a exceder, porque se a venda foi à vista, ela vai para o caixa ou para o banco, se ela foi a prazo, ela vai para os clientes. E essa ECD, ela é recuperada na SF. E aí eu tenho uma amarração agora, numa complexidade de auditoria digital, que a SF tem receitas que eu sei se são à vista ou só a prazo, buscadas ou varridas em todos os SPEDs. E ainda vou fazer o seguinte, ó, eu vou cruzar as informações com a DCTF para ver o tributo pago. Essa informação do imposto de renda, contribuição social e o adicional pagos, eu vou ver na DCTF. E se você disser que foi uma venda no cartão de débito ou de crédito, lá na FD, ICMS-PI, no registro C100, ele vai ter... C100 não, lá no 1601. Alguns estados já estão fazendo isso. 1600 virou 1601. Dentro do 1601, registro 1601 da FD-ICMS-PI, eu vou te perguntar se teve venda no cartão de crédito ou de débito. Se você disser que sim, eu quero que você informe os dados da operadora de cartão de crédito. Porque eu vou olhar lá na DECRED dessa operadora, que ela é obrigada a entregar, as vendas no débito e no crédito que a tua empresa fez. Ângelo, mas não foi à vista, não foi nem no débito, ela foi no Pix, TED, DOC, lá na boca do caixa, na ATM, uma fatura, um boleto, nessa pegada que não mexeu o cartão de crédito nem de débito. Perfeito, então eu vou olhar isso na financeira. Gente, sabe qual foi o maior problema apresentado em 2021, 22, e em 23 ainda tem resquício desse problema?
quando vai cruzar a SF, nesse momento aí do supercomputador da Receita Federal, essa malha fiscal do SPED eletrônica, são as entradas de recurso na empresa que não são receitas e não são informadas em lugar nenhum. Por exemplo, muita gente recebeu cartinha, empresas, alegando que tinha uma entrada lá na financeira de dinheiro, mas não tinha nota fiscal para ela. A receita, na verdade, é um aporte de capital. São sócios integralizando capital na empresa. Então, tranquilo. Isso deve ser registrado no cartório, uma alteração contratual e enviada para a junta comercial. Eu vou cruzar isso com a DOI. Ué, mas não é nem isso, não. Na verdade, foi uma receita de investimento que a empresa fez. Receita de investimento não tem mesmo nota fiscal ou Receita Federal. Você está doida? Aí o que a Receita falou? Tá, mas se é investimento, então eu vou olhar lá na DIMOF, porque as operadoras, as financeiras, têm que entregar a DIMOF falando quais são os investimentos que a empresa tem. Não, mas espera aí, ó. É uma receita de aluguel que a minha empresa tem de um imóvel que ela não usa. Então, eu vou olhar essa receita que está lá dentro da financeira e ela tem que estar na SF. Eu vou olhar lá na DIMOB, porque as imobiliárias são obrigadas a entregar a DIMOB informando qual é a receita de aluguel que a tua empresa tem. Você percebeu que hoje, nesse cenário, há uma comprovação, uma redundância, uma prova dos 9, uma validação, e você vai usar a nomenclatura que você quiser para entender que hoje a SF ela foi escolhida para ter as suas informações cruzadas com todos os SPEDs fiscais, seja de tributo indireto, seja de tributo, ou até mesmo não só tributo indireto direto, mas também do societário, com o livro diário. Hoje eu tenho uma SF com essa pegada bem aí, tá? Tranquilo? Vamos lá, deixa eu agilizar aqui para a gente. Ó. Tá, Ângelo, então me explica o seguinte. Eu tenho um bocado de SPED. Você está falando de SF. Falei, eu estou te falando o seguinte. A SF, em 2023, ela, mais do que nunca, tem essa pegada de validar os outros SPEDs. Como assim? Ela é a última. Hoje, o SPED ele é dividido em linhas. Linhas de cadastro, linhas de escrituração, linha de apuração. Com bloco de cadastro que é igual a todos os SPEDs, todos eles pedem dados do contador, todos eles pedem dados da empresa. E aí, ele tem bloco de escrituração, lá dentro da FD ICMS-PI com bloco B para nota de serviço, C para venda, D para transporte. Lá na FD Contribuições, serviço é o bloco A. E aí tem a mesma coisa com venda e transporte, que é C e D. Mas tem outros documentos que são base da tributação do PIS e da COFINS, que é, por exemplo, o aluguel, que não é uma nota fiscal, é um contrato, um recibo, então está no bloco F. As retenções também no bloco F, e as instituições financeiras com PIS e COFINS de 0,65% e 4%, vai no bloco I, vem via extrato. Lá na ECD, a escrituração é o bloco I. É no bloco I que tem o plano de contas, é no bloco I que tem a escrituração, o saldo periódico. O bloco C na ECD é para recuperar a ECD anterior para validar o saldo final de um ano com o saldo inicial do outro. E tudo isso acaba indo lá para a SF. Bloco C é recuperação da ECD, bloco E, recuperação da SF, bloco J é o saldo das contas, bloco K, ele vai trazer, bloco J, na verdade, não é o saldo, ele vai trazer o plano de contas no J050, mapeado no J051, com saldo especificamente no bloco K, K155 e K355, com o saldo das contas. Bloco L, ele vai trazer para o lucro real, o balanço DRE, e lá no bloco Q, o livro caixa, que são base da informação da apuração. Lá na FDICMS-PI, o bloco E é mais um bloco de controle. O bloco E, ele apura o ICMS e IPI, o bloco G, que é o bloco de controle do ativo permanente, o bloco H do inventário, o bloco K da produção do estoque, enquanto que o bloco M na FD Contribuições é a apuração do PIS da COFINS no M200 e M600, o bloco P está assumindo que é a CPRB indo para dentro da FD Reinf, bloco J na ECD é o balança DRE, que são dados agregados e não alimentam a SF, bloco K é o conglomerado econômico, e lá na SF, bloco M, a apuração do lucro real via LALU e LAX,
bloco N é o imposto do lucro real de fato sendo apurado, bloco P é o presumido, T é o arbitrado, U, imunizento, e V é quando tem conglomerado econômico com moeda funcional. Entendi nada. Então, vamos lá. Deixa eu colocar de uma forma diferente aqui para você ver. Ó. O que eu estou te dizendo é simples. Estou te dizendo o seguinte. Cuidado quando você escritura nota fiscal no SPED fiscal. Ângelo, a live não é de SF? Cuidado quando você escritura nota fiscal no SPED fiscal. Porque essas notas alimentam a ECD. Mas eu não entrego a ECD. Então, vai direto, porque a ECD alimenta a SF. Se você não entrega a ECD, há uma ligação direta dos SPEDs fiscais para a SF. Hoje, o bloco J é o plano de contas, o bloco K é o saldo das contas, o bloco L é o balança DRE, que são alimentados pelas informações que vêm das notas fiscais, dentre outras informações, como, por exemplo, aporte capital, como, por exemplo, receita de investimento. Então, hoje, para você ter uma exemplificação, ele tem assim, ó, nota fiscal, e eu vou usar a fala de um monte de gente aqui, tá? Não é uma fala minha. Felipe Guerra, que é o coordenador do IPOG, fala muito isso. Marcos Lima, que dá aula também no IPOG, fala muito isso. Mas tem a Tânia, lá de São Paulo, Tânia Gugel, tem a Ana Paula Bismara, que também dá aula no IPOG, é dona da Abimax Educacional. Tem aí uma pancada de gente no Brasil falando a mesma coisa, que é essa fala. O problema do SPED não é o SPED. O problema do SPED são as notas fiscais que eu levo para dentro do SPED. Por quê? Porque é um efeito cascata. Quando eu tenho notas fiscais, beleza? Quando eu tenho nota fiscal, essas notas fiscais, elas vão para dentro do SPED fiscal. Tranquilo? Aí, dentro do SPED fiscal, se a nota está errada, o SPED fiscal já está errado. Como assim a nota errada? Cara, ó, elementos secundários. NCM errado, pode ser que o CST esteja errado, tanto do ICMS quanto do PIS da COFINS. Um produto que é monofásico acaba não sendo aproveitado o crédito porque o NCM está errado, o CST do PIS COFINS está errado. Um produto que é substituição tributária acaba sendo bitributado porque o NCM está errado, o CST foi informado errado. O SPED fiscal está errado. Se o SPED fiscal está errado, há uma chance gigantesca, ou quase 100%, de a ECD estar errada. A escrituração contábil vai ficar errada. Basta a nota fiscal estar errada e eu deixar de escriturar um PIS a recuperar, um ICMS a pagar menor, então o meu SPED contábil fica errado. E o SPED contábil, eu te falei que ele é recuperado na SF. Gente, pera, nem precisa entender de SPED para saber que o trem todo está errado. Por quê, Ângelo? Cara, é simples e objetivo, né? Se ele diz assim, ó, se eu tenho uma nota fiscal que está errada, a ECD ficou errada, o SPED SF ficou errado. Então, se a nota fiscal está errada, o livro diário está errado, a minha apuração do imposto de renda da contribuição social está errada. E aí, o negócio está tão de um jeito agora, nos últimos anos, que a Receita falou o seguinte, a partir de 2020, eu quero que você recupere a ECD anterior dentro da ECD do ano que você vai entregar para validar saldo inicial e saldo final. Eu quero também que vocês recuperem a ECD que tem a recuperação da ECD anterior dentro da SF. E que você recupere a SF do ano anterior que tem a ECD do ano anterior dentro dela. Fala, meu Deus do céu. Olha aí como é que está agora. Percebeu? Então, é legal trabalhar com SPED. Todo mundo fala que não vê a hora de ter reforma tributária para acabar com esse negócio de SPED. Falei, onde é que diz que vai acabar com o SPED na reforma, no projeto? Lê lá para ver se fala que vai acabar. Está no artigo 113 do Código Tributário Nacional, parágrafo 2º, que as empresas precisam, ou são, na verdade, né, obrigadas a entregar obrigação acessória. Eu falo redundante, mas são obrigadas a entregar a obrigação acessória, que é o SPED. E lá na 837/90 é crime contra a ordem tributária fazer de qualquer jeito. Inserir elementos inexatos, omitir informação. Hoje, a SF ela vai ter essa pegada de buscar a informação
nos outros SPEDs. Você percebeu? Se o trem vem errado lá do começo, vai sair toda errada a SF. Aí, ó, hoje, quando eu emito uma nota fiscal de venda, por exemplo, essa nota, pelo artigo 1º da 8846/94, tem data, tem a informação do cliente, que é CPF ou CNPJ, tem a operação, que é a CFOP de venda ou de serviço, CFOP de substituição tributária ou de revenda ou de produção própria, tem um pagamento na nota, se é à vista ou se é a prazo, tem o valor da nota. Isso alimenta o bloco I do SPED contábil, que é, pelo artigo, ou na verdade pela resolução 1020 do Conselho Federal, lá de 2005, ele traz os elementos do lançamento contábil no SPED contábil são data, conta devedora, conta credor, histórico e valor. Ainda tem o número do lançamento, mas o débito, a conta devedora, depende. A venda foi à vista ou foi a prazo? Uai, mas, Ângelo, na nota não tinha, eu coloquei qualquer coisa. Falei, então, cuidado, porque se a venda foi à vista, vai para o disponível. E aí o teu disponível pode não bater, caixa ou banco. Se a venda foi a prazo, vai para o crédito, teu cliente pode não bater. O crédito, a conta credora, ela vem da receita. Mas a receita depende do CFOP. É de venda? É de serviço? Mas tanto faz, é tudo receita, aí no final vai dar lucro do mesmo jeito. Mas só que o custo, pela 11.940 de 2009, ele tem custo de serviço prestado, custo de mercadoria vendida. Tem fórmulas diferentes. Custo da mercadoria vendida, por exemplo, é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. O serviço prestado é outro cálculo. Custo de produção do produto vendido é outro cálculo. Isso interfere lá no meu lucro. Eu tenho esse cuidado porque isso ainda vai lá para o bloco K da SF, que vai ter data, saldo inicial, débitos e créditos e o saldo final. Se estiver alimentando a conta errada, o imposto de renda vai ser apurado errado dos nossos de 2014. Percebeu, gente? Qual que é o risco na SF? É todos os outros SPEDs estarem errados e a SF ficar errada. Tem gente que fala, aqui na minha empresa, eu faço só a SF. Eu faço só a SF. Eu não ligo para os outros SPEDs. Cada um faz um, eu faço só a SF. Aí daí eu passo a ter problemas. Como é que está a vida do contador hoje, depois que surgiu lei de lavagem de dinheiro em 98, agora em 2013 foi a lei de corrupção, mas a lei do crime contra a tributária, que foi a que eu te mostrei, lei de probidade administrativa lá em 92, como é que está a cabeça do contador? Acabou aquelas canecas do melhor contador do mundo, o melhor pai do mundo, né? Ou tu se capacita, ou tu faz um MBA no IPOG, ou tu faz os cursos do CRC, ou tu busca todo dia ver alguma coisa que é novidade, entra nos grupos de WhatsApp aí dos contadores do Brasil, ou tu lê, ou tu fica para trás. E aí, na hora de entregar o SPED, de qualquer jeito, dá para entregar de qualquer jeito? Dá. Eu consigo colocar qualquer coisa? Consegue. Basta eliminar os erros e eu consigo transmitir? Sim. Qual que é o problema? É que a fiscalização ela vem no cruzamento digital, lá no T-Rex, quando ele junta todos os SPEDs através do programa Arpia. Percebeu a pegada? Então, vamos lá, para essa nossa segunda parte agora, para poder ir para os nossos finalmente. Até, no meu horário aqui, são 10 para 11. Né? Até 11h30 no máximo, eu finalizo isso daqui. Ó. Gente, o que eu estou te falando até agora é, cara, o governo brasileiro conseguiu criar uma obrigação acessória, que é a SF, que ela vai cruzar com todos os outros módulos de obrigações acessórias desse sistema público digital, que é o SPED. E aí, ele já tem ferramenta tecnológica para poder identificar se é crime ou se é apenas erro. Se for apenas erro, nós pagamos multas, que as multas elas são 5% sobre o valor omitido ou inexato, limitado a 1% do faturamento do ano, quando a empresa é de lucro presumido, arbitrado, simples nacional. Se ela for lucro real, lá na SF, ela tem uma multa que pode chegar a 5 milhões, que é aplicado sobre o lucro do exercício antes do imposto de renda da contribuição social, limitado a 10% do lucro líquido do exercício. Só que a SF ela tem uma parte técnica,
que é essa que eu quero te mostrar agora. Por exemplo, o fluxo operacional e a obrigatoriedade da escrituração, eles vão estar bem amarrados. Primeira coisa, quando fala de fluxo operacional, não é igual a DIPJ. Me enganaram. Eu fui enganado. Igual a todo mundo, né? Falaram assim, ó. Ângelo, a DIPJ, ela vai ser a SF agora. O SF era a DPJ. Então tá fácil. DPJ era fácil de fazer, ué. Na DPJ a gente jogava as receitas, jogava as despesas, informava o resultado. Era bem... DPJ fazia em 10 minutos. Rapidinho. Quando veio a SF, não tem nada de DPJ. Como assim não, Ângelo? Tem não. Veio a SF, ele começou a separar o faturamento. Assim, peraí, ó. Vamos olhar receita por receita. Eita! Então, quer dizer que, se for do lucro presumido, que são as empresas que faturam até 78 milhões, de acordo com aquele decreto-lei, agora de 2018, o decreto, na verdade, 9.580, que é o Regulamento de Imposto de Renda atualizado, ele fala que, se eu for lucro presumido, eu vou aplicar um percentual de presunção sobre a receita, serviço e venda separado, e aí eu apuro o imposto de renda e a contribuição social sobre esse lucro presumido. Exatamente. Se passar de 60 mil, tem mais 10% de adicional. Exatamente. E eu fiscalizo isso no P200 e P300, quando for imposto de renda, P400 e P500, quando for a contribuição social. Não entendi. Deixa eu adiantar um slide, eu volto para esse aí. Ó. Quebrar ele em dois, tá? Vamos para essa parte da obrigatoriedade. Vim aqui, pular ela aqui, eu volto para lá. Espera aí, ó. Só para você poder entender isso daqui primeiro, tá? Pulo aqui, eu vou voltar para aqui, ó. Volto para lá. Quando chegar aqui, você já vai ter entendido melhor ainda. Olha só. O SPED, para lucro presumido, tem 4 registros obrigatórios que são os da escrituração. Ele fala assim, gente, como é que funciona a apuração do imposto de renda no lucro presumido? Parte técnica. É assim, ó. Eu tenho uma receita de venda e uma receita de serviço que vão receber um percentual de presunção. Aí, no P200 e P400, é aplicado o percentual de presunção. Então, imagina que a receita de venda é 100 mil e a de serviço é 100 mil. O meu lucro presumido para o imposto de renda é diferente do lucro presumido para a contribuição social, porque o percentual de presunção é diferente. Aí eu tenho 8%, que dá 8 mil, e 32%, 32 mil. Lá no outro, P400, 12 mil e 32 mil. O meu lucro presumido que alimenta o P300 é 40 mil e o outro 44 mil. No final, ele tem no P300 a aplicação da alíquota do tributo e lá no P500 a aplicação da alíquota do tributo. Entendeu a pegada do negócio? E ele ainda fala o seguinte, gente, se você for lucro presumido, que distribui aquele lucro que está dentro da 9249, que diz assim, o lucro a ser distribuído é o lucro presumido menos os tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Se você distribuir esse lucro, aí você pode fazer livro caixa. Se você distribuir o lucro presumido de fato, ou qualquer lucro acima do lucro, que é o lucro presumido menos impostos e contribuições federais, vai ter que fazer o livro diário, vai ter que entregar a ECD. Livro caixa é bloco Q, livro diário é bloco K. Esse aí é o lucro presumido. Depois eu te mostro aqui o lucro real. Vai já passar isso aí de novo. Só voltar para você ver uma coisa bem aqui. Ó. Ele fala assim, então, hoje, quando eu tenho no fluxo operacional lucro presumido, teoricamente, é mais simples, é mais fácil, é mais tranquilo, porque é o P200, P400. Alimentei, ele alimenta automaticamente o P300 e o P500. Agora, se eu sou lucro real, eu tenho as adições e as exclusões, artigo 260 adições, 261 as exclusões, lá do decreto 9.580 de 2018, que traz também no 261 as compensações. Isso é informado no M300, M350, o M300 é o LALU, o M350 é o LAX. É lá que eu informo a adição e exclusão, isso eu te mostro daqui a pouco. E aí ele tem esse lucro real,
sendo tributado com o Imposto de Renda e Contribuição Social no N630 e N670. Ou seja, a SF não tem nada a ver com a DIPJ não, viu? A DIPJ era mó tranquilinho, era mesmo. A SF, ela é mais complexa. A SF vai trazer um grau de complexidade que alcança até as imunes e as isentas. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a entregar, está lá dentro da IN 2004, agora de 2021, falando assim, olha, gente, todo mundo tem que entregar SF. Tá, aí é Brasil. O Brasil fala assim, ó, é todo mundo, menos, é todo mundo, exceto, o Brasil é doidão, né? É todo mundo, mas não se aplica ao Simples Nacional, aos órgãos públicos e às empresas inativas. Tá, mas e as imunes e as isentas? Ah, são obrigadas. Quando? São obrigadas. E o pessoal que é presumido? É obrigado. E o arbitrado? É obrigado. E o real? Esse é obrigado mesmo. Todo mundo é obrigado a entregar a SF. Aí, ele diz assim, ó, hoje, a pegada da entrega, ela é muito focada na apuração do tributo direto, no Imposto de Renda e Contribuição Social. Só que, se nós olharmos as divisões no Brasil, é o Alto Borogodó, tu vai ver primeiro que a primeira divisão é pelo faturamento. Quem fatura até 81 mil é MEI. Quem fatura acima disso é ME, até 360. Quem fatura até 4,8 milhões é o EPP. Angelo, a minha empresa, ela é uma empresa limitada ou é uma empresa ME? O doido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Limitada, SA, SS, são empresário individual, EIRELI, que virou o SLU, são perfis societários que estão dentro do Código Civil de 2002, a Lei 10.406, que não tem a ver com a divisão por faturamento, com porte. O porte é assim, ó, até 81 mil é MEI, até 360 mil é ME, até 4,8 milhões é EPP. É a primeira divisão. Aí, se passar disso até 300 milhões, é o médio porte. Acima de 300 milhões, é grande porte. Tem que ter um ativo ainda também superior a 240 milhões, mas é grande porte. A outra divisão é o regime de apuração. Vale, tem uma terceira. A outra divisão é o regime de apuração. Se você for até um EPP, pode optar pelo Simples Nacional. Até EPP, pode optar pelo Simples Nacional. Passou de EPP, que é 4,8 milhões, já não pode optar pelo Simples. Aí tem um sublimite. Até 78 milhões, pode ser lucro presumido. Pode? Porque se quiser ser lucro real, eu também posso. Até 78 milhões, pode ser lucro presumido. Acima de 78 milhões, é lucro real. Tá. E aí, quando fala de SF, como é que funciona? Funciona assim, Imposto de Renda e Contribuição Social unificado lá no Simples Nacional, então não precisa entregar SF, não. Simples Nacional tem Imposto de Renda e Contribuição unificado, algumas faixas nem paga, né? Então é dispensado de entregar a SF, tá? Agora, se for lucro presumido, apuro com base no ano líquido de presunção, mesmo que seja o livro caixa ou diário, é obrigado a entregar a SF. E o lucro real, apuro com base no lucro verdadeiro, é livro diário, tem que entregar a SF sim. E as imunes e as isentas, aquelas alcançadas pelo inciso 6º do artigo 150 da Constituição de 88, que faz livro caixa ou diário, também entrega a SF. Também entrega a SF de forma obrigatória. Então, hoje, a SF, que é para lucro real, presumido, imunes e isentas, ela tem um grau de detalhamento que não tinha em outra obrigação acessória. Mas eu acho, e aí vem minha concepção, tá, gente? Eu acho o mais chato para entregar a SF é o povo do lucro presumido. Não, Ângelo. Não é só o P200, P300, P400, P500. Mas ele diz assim, ó. Deixa eu te falar. Dentro da SF tem duas formas de entregar. Pode ser o livro diário, aí tu vai ter que preencher o plano de contas no J050, obrigatoriamente tem que mapear lá no J051, tu vai ter que fazer o saldo das contas patrimoniais separado das contas de resultado no K155, K355, se você for livro diário. Aí vai ter que apurar, no caso do lucro presumido. O P200, P300, P400, P500 é obrigatório. Aí, também no lucro presumido,
tem o balanço patrimonial e a DRE no P100 e P150. Agora, se você for livro caixa, que é uma empresa que não distribui lucro acima do limite permitido para ser livro caixa, você vai ter artigo 45, parágrafo único da Lei 8981 de 95, a possibilidade de ser livro caixa. Esse livro caixa faz só o Q100. E o P200, P300, P400, P500, sem essa coisa de plano de contas, sem essa coisa de saldo das contas. E como é que eu sei que eu sou caixa ou diário lá no lucro presumido? Aí tu vai poder escolher. Fala, meu Deus, olha, burocracia. Eu, particularmente, acho melhor que você faça sempre o livro diário, mas tem um monte de gente que não gosta. Por quê? Ó, na época que surgiu o SF, o pessoal de presumido, eles escolhiam ser livro caixa só para não entregar a contabilidade. Mesmo que tivesse contabilidade, o pessoal escolhia ser livro caixa só para não entregar a contabilidade. Porque ele diz assim, ó, gente, se você for livro caixa, está lá no manual de orientação, se você for livro caixa, regime de caixa, faturando até 1.200.000, isso é só para o presumido, tá? Livro caixa, regime de caixa, faturando até 1.200.000, entrega o bloco P só apuração. Não precisa nem entregar o livro, nem o P100 e P150, que é a balança DRE. Então, entrega só o P200, P300, P400 e P500. Muito simples. Se você for livro caixa, regime de competência até 1.200.000, você vai entregar duas coisinhas a mais, que é o balanço e a DRE, além da apuração. Mas não precisa entregar o livro caixa. Que lógica é essa? Que eu não preciso entregar o livro caixa que comprova a receita, gente. Isso é só para o presumido, está no manual de orientação. Tá, não, está no manual de orientação. Só para o presumido, acredita? Só para o presumido. Outro não entrega. Tem certeza? Gente, me permita só te mostrar isso aqui, ó. Rapidinho, tá? Aproveitar, não vou tomar teu tempo com isso, não. Portal do SPED, bem aqui, ó. Portal do SPED, SF, tá aqui ele, downloads manuais. O último é esse aqui, ó. Manual, versão layout 9. Manual. Vamos só jogar aqui o bloco Q, que é o livro caixa, tá? É meio sem noção, né? Mas ok, tudo bem. É o manual de orientação, tem 626 páginas. Podia mandar para a gente, Deus me livre, né? Até sair daqui já estragou tudo. Bloco Q, ó. Olha o bloco Q aqui, ó. Ele diz assim, ó. Tá aqui ele. Ele fala assim, gente, este bloco deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que se utilizarem da... Bem ali, ó. Se utilizarem da... Vou pegar bem aqui assim, ó. Prerrogativo previsto no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981. Deixa eu aumentar aqui, eu sou cego, eu acho que todo mundo é. Vem aqui, ó. 8981. Você está vendo? Vai, negócio. Ali, ó. 8981. De 95. Cuja, ali ela, ó. Cuja a receita bruta no ano seja superior a 1.200.000. Então, ó, que estranho é a SF por lucro presumido. Só está obrigado ao bloco Q, que é o livro caixa, se o faturamento for maior que 1.200.000. Aí ele diz o seguinte, tá, entendi. Só que tem uma pegada que é assim. Se por acaso a empresa for lucro presumido, regime de caixa, livro caixa, mais o faturamento é maior que 1.200.000, então tem que entregar o livro caixa. Tem que entregar o livro caixa, mas não precisa entregar o balanço DRE. Ou seja, lucro presumido é tão estranho que eu só entrego o livro caixa obrigatoriamente se eu tiver uma receita maior que 1.200.000. É louco, né? É um negócio meio doido. E aí, ele ainda diz assim, ó, se for caixa competência maior que 1.200.000, entrega logo o balanço DRE e também o livro caixa. Se for livro diário, a independente do faturamento, do regime, independente de tudo, vai ter que entregar o livro diário, que é a mesma coisa que o povo do lucro real entrega. Plano de contas, referencial,
saldo das contas. Isso só para quem é empresas do lucro real que entregam ela. Beleza? Entenderam essa parte? Ó? É complexo? Não, é porque tem muita manobrinha. Até o livro caixa dá para fazer manobra. Até o livro caixa dá para fazer manobra, acredita? Simples e objetivo, até o livro caixa dá para fazer a manobra. Me permitam só te mostrar, tive a hora aqui, 11h05. Tem uns 25 minutos que eu falei, né? Espera um pouquinho aí, ó. Olha só, vou te mostrar um negócio aqui, ó. Esse aqui é o programa da SF, ó. Está vendo? Tem uma empresa teste bem aqui, deixa eu ver o que... essa empresa teste não. Vamos abrir uma outra. Empresa teste, deixa eu abrir aqui uma outra. Atualizar minhas tabelas rapidinho. Aí, ó, criar aqui uma empresa. Pronto. Criar uma nova escrituração, tá? Só para a gente poder escolher aqui, eu te mostrar uma pegada do livro caixa. Precisa de um CNPJ válido, vamos lá. Mesma coisa que a gente faz lá no IPOG, na pós-graduação do IPOG. Na pós-graduação do IPOG, a gente tem um gerador de CNPJ. Gerador de CNPJ para fazer testes no SPED, na aula prática lá. Gerar um CNPJ. Ele é válido, tá, gente? Aqui ele fala até, inclusive, que ele tem como intenção ajudar estudantes, tá? Programadores. É necessário para testar software. O SPED é um software, né? Então, vamos testar aqui. Ó. Gerar esse CNPJ, copiar ele aqui, e aí vou lá no meu SPED, só para poder te mostrar esse livro caixa que é besta demais. Aqui, ó. Vamos colocar aqui lucro presumido, livro caixa, do ano passado. Pronto. Próximo. É aqui que está a informação. Ele pergunta o seguinte, ó. Tua empresa é o quê? Real, real arbitrário? Não, é presumido, presumido. Isso daqui, ó, presumido. 5. Então, são presumidos. Automaticamente, ele fala assim, ó, trimestral. Aí, pessoa jurídica em geral. Bem aqui ele pergunta, tá? E qual é o tipo de livro? É livro caixa, que é o tipo L, ou é o livro diário, obrigado a entregar a ECD, que é o tipo C? Então, o nosso vai ser o tipo L. Tipo L. Bem aqui, ó. Tipo L, tá? E aí, nós somos regime de caixa, tá? Para ficar mais fácil. Criar aqui a escrituração, só para você ver aqui, ó. Beleza? Vai a escrituração, cria. Pronto. Ele é tão pesado, esse SPED, logo borogodó. Olha aí, ó. Está vendo? Tá, vamos abrir ela bem aqui, visualizar. Imposto de renda e contribuição social, presumido, livro caixa, que é 100. Qual que é o estranho do livro caixa? É que ele não deixa criar do zero. O próprio P200 e P300, ele deixa informar do zero. Sei lá, a receita bruta de venda, bem aqui, ó. Receita bruta com o percentual de 8%. Eu posso inserir manualmente, ó. 100 mil. Tranquilo? Ó. 100 mil. Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Eu posso inserir manualmente os valores, ó. Inserir manualmente, ele alimenta para mim, P200, ele alimenta aqui o P300. Ó. 100 mil, tem imposto esse aqui. Ó. Percebeu? Mas o livro caixa, ele não deixa eu criar do zero. Eu sou obrigado a importar. Pô, aí é chato, né? Sou obrigado a importar. E agora? Cara, qual que é a manobra da vida real? E todo mundo faz isso, tá? 11h09 agora. Deixa eu abrir aqui no Excel. Lá no manual de orientação, ele tem no registro Q100, Q100, 2 pontos aqui, ó. Registro, não é bloco, não. É o registro Q100. Esse registro Q100, ele tem aqui o seguinte, ó. Um modelo, você está vendo que tem um modelo? Ó. Diminuir para você ver comigo aqui, ó. Um modelo. Ele fala assim, gente, ó, o registro ele tem 7 campos. Mas o primeiro é um texto fixo contendo Q100, você está vendo? Mas ele tem ó, data de entrada ou de saída, número do documento, histórico, valor da entrada, valor da saída e saldo final. Está aqui o modelo. É assim que vai ficar o registro lá no TXT. Ó. E se eu quisesse fazer no Excel, dava? Sim, ó. Empresas que são, ou pessoas que são imunes e isentas fazem muito isso, tá? Lembra aí comigo, ó. Data, número, histórico, valor de entrada, valor de saída e saldo final. Lá no Excel, ó, deixa eu tirar aqui para a gente, ó.
no Excel, eu vou colocar bem aqui, tá? Eu vou colocar só para o cabeçalho, depois a gente tira. Ele tem assim, ó, data, número do documento, histórico, ele tem valor da entrada, valor da saída e saldo final. Beleza? É só como referência um cabeçalho bem aqui, depois a gente apaga ele. Vamos só conjecturar aqui, ó. Se eu coloco, sei lá, bem aqui, no dia 31/3/2022, tá? O meu documento número 1, histórico, vamos colocar aqui, primeiro trimestre. Só para poder ficar claro para nós. Primeiro trimestre. Aí ele tem, entrou 100 mil. Saiu nada, saldo final, 100 mil. Sem mudar. Vamos só jogar aqui para baixo. Assim, ó. 30/6/2022. Errei ali, ó. 30/6/2022. Documento 2, segundo trimestre, 100 mil, mas o meu saldo final agora é 200 mil. 30/9/2022. Deixa eu aumentar aqui para você ver o que eu estou fazendo. Falando que eu sou cego, acho que todo mundo é. Documento 3, entrou mais 100 mil, 300 mil. E aí, no finalzinho, 31/12/2022, quarto trimestre, documento 4, entrou mais 100 mil, 400 mil. Só para exemplificar rapidamente, tá? Você está vendo que é um Excel? Se eu seguir o modelo que está lá, ó, no layout, se eu seguir esse modelo que está no layout, essa extensão aqui, ele aceita. Então, ó, o detalhe aqui está na hora de salvar. Na hora de salvar, eu excluo esse cabeçalho, deixo só essa parte, e quando for salvar, vou jogar aqui na minha área de trabalho, 11/12 já, ó, área de trabalho, eu vou chamar de livro caixa, só que o detalhe está aqui, ó. Ele tem que ser bem aqui, ó, um CSV separado por vírgula, tá vendo? CSV separado por vírgula, aqui ele, ó, salvei, ó. Pronto, tá salvo lá na minha área de trabalho, CSV separado por vírgula, eu vou até fechar. E abrir o programa. Agora, eu peço para importar o livro caixa, que está na minha área de trabalho, tá aqui ele, ó, livro caixa, CSV. Mas, Angelo, o formato aceito não é o TXT? Só que quando eu salvo um Excel com esse CSV, vem aqui, ó, um Excel como CSV, ó, olha aí, ó, ele alimenta o livro caixa para mim, você está vendo? O que nós fizemos agora, ó, documento 234, 100 mil todo mês só na entrada, tem esse saldo final aqui. Pessoal de imune isento tem usado muito o Excel para não ter que contratar um sistema. Eu fico falando isso, o povo do software fica indignado comigo. Você não pode falar isso em live, porque aí como é que nós vamos vender para o pessoal das cooperativas, não sei do que, normal. Ó, então hoje, quando eu sou lucro presumido, que eu tenho um faturamento até 1,2 milhões, eu nem preciso de sistema. Eu nem preciso de um software. Basta eu criar no Excel o livro caixa inteiro, no formato que está no layout, e levar para dentro do programa. Mas é chato. Eu, particularmente, prefiro o livro diário. Tá? Só eu. Então, como é que é isso, Anjo? É assim, é brincadeira. Gente, hoje, o SPED, ele tem um preenchimento ou um detalhamento baseado no regime tributário. Estou faltando um bem, regime tributário. O bloco 0, ele é igual para qualquer um dos regimes tributários, tá? Bloco 0 é igual. Mas agora, quando é lucro real, é obrigado a recuperar a ECD, é obrigado a recuperar a ECF. Quando é lucro real, aí tem que ter um plano de contas. E mapeado o plano de contas. Tem que ter o saldo das contas. Não tem livro caixa para lucro real. Vai ter bloco L, que é o balanço DRE obrigatório, L100 e L300. Vai ter o bloco M, que é o LALU e o LAX obrigatório. Vai ter o bloco N. E lá no finalzinho, as informações complementares, bloco X e bloco Y. Agora, quando é lucro presumido, aí depende. Depende de quê? Cara, tu é livro caixa ou tu é livro diário? Sou livro caixa, então recupera a SF, se eu tiver entregue a SF. Livro caixa, tu é maior ou menor que 1.200.000?
Eu sou menor, então nem preciso do livro caixa. Não, eu sou maior, então entrego o livro caixa. Aí tem o bloco P, P200, P300, P400, P500. Angela, mas não tem balanço TRF? Pois é. Se você tiver uma obrigatoriedade pela competência, você é livro caixa, que é regime de caixa competência. Ainda tem isso? Tem. Se tu for caixa competência, aí tu tem balanço TRF. Se não, nem precisa. Angelo, eu não sou livro caixa, eu sou livro diário. Ah, então esquece o bloco Q, que é o que tu consegue fazer no Excel. Tu vai ter que ter um sistema, tu vai ter que ter recuperação da ECD, da ECF, o plano de contas, o saldo das contas, e o bloco P é alimentado por essas informações. Não é tão fácil assim como no livro caixa, tu vai ter mais informação. E aí, se for imune e isenta, é a mesma pegada, mas o livro caixa, estranhamente, é sempre obrigatório. Livro caixa para imune isenta não tem esse negócio de faturamento, até porque não tem faturamento, né? Então, ele vai trazer obrigatoriamente o livro caixa. E o que mais? E o bloco Y, que vai trazer as informações complementares. Angelo, mas eu sou uma imune isenta que eu sou obrigado a apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre uma determinada verba. Eu sou uma imune isenta que tem apuração. E aí, eu sou obrigado ao livro diário. Então, beleza. Você vai ter recuperação da ECD, recuperação da ECF, plano de contas, saldo das contas, e lá no bloco U, você vai informar o balanço DRE e a apuração do imposto de renda e da contribuição social para essa tua receita imune ou isenta ou não alcançada pela imunidade ou isenção. Sério isso? Então, hoje, a ECF depende de quê? De qual regime você está. Não adianta tentar abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo de uma vez. Ou de um regime ou de outro. Percebeu? Sou presumido. Ângelo, eita. Tem um detalhe, ó. Nesse ano, eu sou presumido, porque ano passado eu faturei menos de 78 milhões. Mas nesse ano, eu já faturei mais de 78. Ano que vem, eu vou ser lucro real. Então, ano que vem, tu vai entregar ainda a ECD como lucro presumido, mas em 2025, você vai entregar a ECD, a ECF 2024, em 2024 na condição de lucro real. Não entendi, foi nada. Hoje, a ECF, ela tem essa pegada bem aí, tal. Rapidamente, ó, tá acabando aqui já, tal. Ele tem assim, ó, vamos abrir aqui só para poder te mostrar. Ó. Você deixa aqui para nós, ó, esse Excel, só para tu entender. Ó. Ele diz assim, ó, vamos entender junto? Ó, conjecturar aqui, tá? 2018, 19, puxar aqui para baixo. Até 25, vamos lá. Imagina o seguinte, ó, ele tem bem aqui o faturamento do ano. Perfeito? Ó. É ele que determina. Faturamento do ano, 60 milhões. Faturamento do ano, 60. No outro, 80. No outro, 50. Vai oscilando aí, período da pandemia. Já perdi aqui a quantidade de zero. No outro, sei lá, 100. Bem na pandemia, a empresa ganhou muito dinheiro. Depois, caiu aí, mas manteve. Ficou grande demais. Depois, caiu para 70. Ou veio regredindo. Vou colocar aqui. Caiu para 80. 70. Perfeito. Olha o que ele diz. Ó. Tá. O que você quer explicar aí para nós? Vamos lá. Quando ele fala de regime, aqui, ó, regime tributário, depende do faturamento do ano passado. Então, ó, esse aqui eu não sei, porque depende do ano anterior. Como eu não mostrei aí o ano anterior, então acaba que eu não sei mesmo. Não sei. Esse aqui eu não sei, tá? 2018 depende de 2017. Então, eu não sei. Mas o 2019, referente ao ano passado, eu sou, colocar simples assim para dar tempo, presumido. E lá em 2020, depende do ano passado eu faturei quanto? 80, né? Então, eu sou real. E em 2021, depende do ano passado eu era 50, então, presumido de novo. E no ano anterior, 100 mil, então eu sou real. E no ano anterior, 90, então eu sou, sem entender a pegada, não é referente ao ano que eu estou, e sim ao ano passado. Essa informação, ela se refere ao ano passado.
Então, hoje, cuidado. Ângelo, mas esse ano eu estou faturando só 50 milhões. O doido, não tem nada a ver com esse ano. Aqui é referente ao ano passado. Então, como é que tu era? Entendeu a pegada? E aqui no último, ano passado é 80. Então, ano passado eu sou real. Diminuir aqui, ó, 70 milhões. Beleza? Aí, no ano passado, presumido. Beleza. Tá, o que isso tem a ver com a SF? Tudo, vamos lá. Quer dizer o seguinte, ó, nesse ano aqui, ó, a SF ela vai trazer bem aqui o tipo de livro. A SF, nesse primeiro ano, como eu não sei o ano anterior, também não sei qual é o tipo de livro. Mas nesse eu já sei. Ó. Se eu sou presumido, o livro pode ser caixa. Se eu sou real, o livro obrigatoriamente é diário. Presumido, caixa. Real, diário. Você percebeu a brincadeira? Real, diário, até presumido, caixa. Então, não é, eu sou lucro presumido, eu posso escolher o livro sempre? Não, depende, né? Sou lucro presumido em que ano? Nesse ano ou no ano passado? Entendeu a brincadeira? Então, hoje, ó, cuidado, quando for brincar de SF, tenha cuidado, porque a SF gera uma auditoria digital do tamanho do mundo, porque valida todos os outros SPEDs com essa pegada do livro caixa ou livro diário. Perfeito? Ó. Olha o que mais, para poder ir já para os finalmente. Nós temos ó, P200, que alimenta automaticamente o P300, e o P400, que alimenta automaticamente o P500. Anjo, o livro depende do lucro que tu distribuiu. Por quê? Porque os caras são ó, borogodó, empresário principalmente, tá? Tem uns empresários aí, me perdoam. Não é você não, só os outros que não estão na live. Empresário principalmente. Os caras que... Ângelo, lucro, na minha empresa eu fico pegando dinheiro todo dia. Todo dia eu passo lá e pego um dinheiro do caixa lá para poder ir comer, para botar gasolina, para comprar não sei o quê, para fazer doido. Aí não, né? Aí tu tá colocando isso como o quê? Essa retirada. Antecipação de lucro. Mas tu nem sabe se deu lucro ainda, mas eu tô pegando. Toda vez antecipação de lucro, antecipação. Aí quando vai ver, já pegou mais do que o que é permitido por lei, tá obrigado ao livro diário e o cara não quer entregar o livro diário. Você entendeu o negócio? Então, ó, se for lucro presumido, pode fazer o livro caixa, mas tem que importar o livro caixa, que é um arquivo no formato TXT. Ó. Qual que é o detalhe? Se você fizer no Excel, salva como CSV, que ele entra no SPED como TXT. Olha que legal. Te mostrei agora, né? Então, você consegue importar o arquivo e ele vem. Qual que é a pegada maior para esses últimos minutos? Ó? E se eu for lucro real? Lucro real só tem que saber fazer a apuração. Senão você se enrola. Como assim? Cara, se eu sou lucro real, ou eu sou trimestral ou eu sou anual. Eu vou escolher anual, porque anual é mais fácil. Não é não. O mais fácil é o trimestral. Como assim? Trimestral, tu vai fazer 4 DRE e 4 LALU, que é o livro de apuração do lucro real. 4 LACs também, livro de apuração de contribuição social. A DRE ela vai ter a receita e despesa, deu o lucro contábil, que vai para o LALU, adiciona, exclui e compensa, é o lucro real, né? Aí tu já apurou 4 vezes, acabou. Agora, se você é anual, tu tem que escolher se é estimativa mensal ou balanço de suspensão ou redução. Tem isso? Tem que escolher. E aí eu não posso nem ficar toda hora alternando dentro dos SPED, que isso pode dar ruim. Então, eu tenho que escolher se eu sou estimativa mensal ou suspensão e redução. Me permitam aqui rapidamente. Está aqui o programa. Vamos criar uma nova bem aqui. Ó. Criar uma nova, buscar outro CNPJ. Aqui outro CNPJ, copiar e jogar lá. Aqui, ó. Só para te mostrar outra aba. A aba mais importante é a segunda, lucro real. E aqui do ano passado. É aqui, ó. Ele fala assim, tá, você é lucro real, né? Sim, sou lucro real. Tá aqui, ó, lucro real. Aí ele pergunta bem aqui, ó. Você é o quê? Trimestral ou anual? Eu sou trimestral. Então, beleza. Seu trimestral é trimestral, acabou, PJ em geral. Não, Angelo, na verdade, ó, eu sou anual. Eita, se você é anual, tem que escolher aqui embaixo, ó, qual é a forma de estimativa mensal que você faz a tua apuração de lucro. Ela é, vamos abrir aqui janeiro. Janeiro. O receita bruta e acréscimo, que é a estimativa mensal de fato, ou é um balanço de suspensão e redução? É aqui que eu escolho. Mas o programa já traz isso para mim, traz. Por isso que tem que ter cuidado. Eu sou suspensão e redução.
Você quer ser suspensão e redução pelo ano todo? Todos os meses? Sim, eu quero todos os meses. Aí ele preenche tudo para mim, você está vendo? Então, é aqui embaixo que vai ter essa informação. Beleza? Então, ó, se eu sou lucro real, anual, eu escolho ser estimativa ou suspensão e redução. Estimativa, aí eu vou ter que fazer uma apuração igual ao do lucro presumido, de janeiro a novembro, com percentual de presunção sobre as receitas separadas. Em dezembro, eu faço um acumulado, balanço DRE anual. É anual, balanço DRE anual. E uma DRE e LALU, desculpa, anual. DRE e LALU anual. Uma única vez eu faço DRE e LALU, você está vendo? Então, pronto. Se paguei mais do que o que devia, aí eu vou compensar. Se eu paguei menos, eu vou complementar. Agora, o melhor dos cenários para lucro real, e isso é difícil de encontrar uma empresa que tenha isso, porque tem que ter uma contabilidade muito organizada, é uma DRE e um LALU, DRE e LALU, em suspensão e redução, que é mensal. Trimestral, anual, aqui é mensal. Todo mês, DRE e LALU acumulado. Todo mês, DRE e LALU acumulado. Então, ó, quando eu apurei o primeiro mês, deu R$100 a pagar de imposto. Aí eu paguei. Quando eu apurei no segundo mês, aí é acumulado, janeiro e fevereiro juntos. Deu 50 a pagar. Mas eu já paguei 100. Então, suspende o pagamento. Suspensão. Quando eu apurei o terceiro mês, DRE e LALU, de janeiro até março acumulado, deu R$200 a pagar. Quanto que eu paguei até agora? Paguei 100. Então, eu pago a outra metade, uma redução. Quando eu fiz agora, de janeiro a abril, deu 150 a pagar. Quanto que eu já paguei até agora? 200. Então, eu faço uma suspensão. Tem que ter um controle e não pode ficar voltando lá nos meses anteriores e alterando a contabilidade, porque altera o lucro e ferra toda a apuração. Então, suspensão e redução é o melhor dos cenários, mas tem controle gigantesco. E o SPED? O SPED é besteira, né? O SPED é o M300 e M350, que vai trazer o seguinte, ó, aquela DRE da Lei 11.941 de 2009, com a estrutura da DRE que está lá, receita bruta, que é venda de serviço, menos as deduções, que é devolução e abatimento, e os tributos indiretos sobre a receita, ISS, ICMS, PIS, COFINS, menos os custos, receita líquida menos os custos, serviço prestado, mercadoria vendido, produto vendido, menos as despesas, com pessoal, administrativa, tributária, financeira, e outras receitas e outras despesas. Esse lucro contábil, que é o lucro antes das provisões, é que vai para o LALU e para o Laxon. É esse lucro que vai para o M300 e M350. Lá no M300, eu adiciono, excluo, compenso, pego o lucro real, aplico 15%. Se tiver adicional, mais 10%. Lá no Laxon, a mesma coisa. Adiciono, excluo, compenso, aplico 9%. Você está vendo? Muita coisa, gente. Mas fica aí, vai ser gravado esse negócio, depois tu revê em slow motion. Às vezes eu falo rápido, né? Então tu vê mais devagarzinho, tá? Então hoje, ó, quando fala de SF lucro real, ele tem essa pegada mais... Tá vendo? Essa pegada mais dinâmica dentro da M300 e M350. Olha o que mais, ó. Principais erros nesses últimos minutinhos. Ó. Tá acabando, falta um minuto aqui, tem 3 slides. Olha só. Principal erro. Primeira coisa, nem sempre dá lucro. Às vezes dá prejuízo. E esse prejuízo me dá erro? Se eu não souber tratar o prejuízo, dá erro. Como assim? É porque a regra é o seguinte, ó. Você vai ter uma DRE que confronta receita e despesa. Se tiver lucro, vai para a parte A do LALU. Se tiver prejuízo, não vai para a parte A. Vai para a parte B, que é o controle dos prejuízos. Angelo, mas meu sistema não faz isso? A grande maioria não. Estão fazendo agora, né? Uns poucos, tá? Só que ele diz assim, ó, se tiver lucro na parte A, eu adiciono, eu excluo, e eu posso compensar o prejuízo. Mas eu tenho que ir lá na parte B e dizer que eu estou compensando o prejuízo. Aí isso o SPED não faz automático. Se o teu sistema não trouxer automático, ele não faz. Ele chama isso de relacionamento da parte A com a parte B. Não entendi. Vamos lá, deixa eu te mostrar. O que o SPED não faz?
Eu tenho uma DRE que pode dar lucro ou prejuízo. E eu tenho que fazer um LALU, com adição, exclusão e compensação. Às vezes, eu encontro uns colegas que falam assim, Ângelo, o meu LALU, ou na verdade, a minha empresa, o meu sistema, ele apura o imposto de renda sobre o lucro da DRE. Eu falei, não, cara. Ele é sim, o mesmo valor da DRE, ele aplica logo a alíquota. Eu falei, cara, é porque não tem nada para adicionar, para excluir e para compensar. Não tem nada. E o detalhe, tá? Essa compensação, ela tem limite. Um dos principais erros é que os caras extrapolam o limite. Como assim o limite? Vamos lá. Me permitam, tá? Tá acabando. Não vai embora, não. Tá acabando. Espera aí. Eu já tô vendo ali a cara da Ellen, tá agoniada. Não, já tá acabando. Olha só. Decreto 9.580. Tranquilo, Léo. Decreto 9.580 fala assim, ó. Esse é o regulamento de imposto de renda, tá? Lá de 2018. Ctrl F, artigo 261. Ponto. Ele diz assim, gente, você pode compensar, olha aqui que legal, o prejuízo fiscal apurado em período de apuração anterior, limitado à compensação de 30% do quê? Do lucro. Não é 30% do prejuízo, é 30% do lucro, você está vendo? Só para poder fundamentar aqui, ó. A exclusão e compensação. Eu posso compensar 30% do lucro. Como? Vamos lá de novo. Assim, ó. Primeiro trimestre, deu lucro. Então, o que eu faço? Não tem nada para adicionar, excluir, nem compensar, aplico a alíquota do tributo sobre ele. Ok, não dá erro na SF. O que dá erro na SF? Segundo trimestre deu prejuízo, Ângelo. Esse prejuízo vai para onde? Ele vai para a parte B do LALU, mas o SPED não leva. Sabe o que o SPED sem vergonha faz? Ele leva para a parte A. Sério? O SPED leva o prejuízo para a parte A. Em vez de levar para a parte B, ele leva para a parte A que não serve para nada. Parte A é só para demonstrar que não vai ter tributo porque deu prejuízo, mas não faz a parte B. Então, tu vai ter que entrar no SPED e fazer a parte B. Ou o teu sistema tem que fazer a parte B. Aí, o terceiro trimestre deu lucro. Opa, o que diz a regra da lei? Norma positivada. Eu posso compensar 30%. Dos 100 ou dos 150? Ângelo, é 30% do lucro. Então, se o lucro é 100, 30% é R$30. Não é 30% do prejuízo. É 30% do lucro, você está vendo? Então, olha aí, ó, 30% do lucro. E aí, no quarto trimestre, deu de novo lucro, eu posso compensar 30% do lucro. Enquanto eu tiver saldo de prejuízo, prazo prescricional do artigo 173 e 174 do CTN é 5 anos, mas já tem jurisprudência de o pessoal aproveitando 10 anos de prejuízo fiscal. E aí ele fala assim, ó, são 3 erros muito comuns aqui dentro do SPED SF para quem é de lucro real. Para quem é de lucro real, tá? Primeiro erro, não faz a parte B do LALU. Segundo erro, compensa mais de 30%. Terceiro erro, não vai na parte B para poder ajustar o saldo. São 3 erros muito comuns na SF de lucro real que o pessoal passa batido lá. Beleza, gente? E aí, ó, quando fala de SF, ele tem um TXT, igual aos outros SPEDs, com plano de contas, e aí tem a particularidade que o plano de conta referencial, ele é obrigatório, sempre tem que ter, para poder alimentar o saldo das contas, K155, K255, por ele, inclusive, tá? Por essas contas do plano de contas. M300 e M350 é para lucro real, P300 e P500 é para lucro presumido, o 180 e o 182 é para imunes isentas, que tenha a apuração do imposto de renda e contribuição social. Mas é um TXT simples, igual aos outros SPEDs. É bom manipular SPED, eu gosto de manipular SPED, porque esse aqui é até simples. Ó, deixei até um negócio aqui do outro CRC. Beleza? Então, quando é escrituração e apuração, ó, J050 é o plano de contas, com o filho, que é o referencial. K155 é o saldo patrimonial, 355 é o resultado, que é sem o livro caixa. A apuração do presumido é no P200, P300, P400, P500. No lucro real, apesar de não ter livro caixa, ele tem aí informações iguais ao do lucro presumido nessa parte do livro diário, e L100 e L300 com M300, M350, a apuração no N630 e N670.
E as imunes e as isentas, a mesma pegada. É bem redundante esse finalzinho, né? Só para poder ficar firmado aí na tua cabeça. Apenas o livro diário que tem plano de contas. O livro caixa não tem. Mas ele só vai ter a apuração de imunizenta se tiver alguma receita tributada. Se não tiver, então não tem isso. Ele até pergunta no cadastro de imunizenta se tem alguma receita tributada, sim ou não. Última coisa, ó, bem aqui, ó. Quando ele vai lá, ele pergunta bem aqui o seguinte, ó. Deixa só ele fechar aqui, eu crio para você. Ó. Ele diz assim, ó, criar uma escrituração, vamos jogar aqui um mesmo CNPJ, só para poder te mostrar. Ele diz assim, ó, imune, deixa eu colocar aqui. Até pergunta o seguinte, ó, você é imune ou isento, porque são duas coisas distintas, você está vendo? Se é imune ou é isento. Porque, normalmente isento tem ou não, ou de repente tem alguma receita tributada. Aí aqui, ó, livro caixa, mas ele pergunta o seguinte aqui embaixo. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Ó. Pronto, está aqui. Ó. Ele pergunta assim, gente, por um acaso, existe alguma atividade, alguma receita, alguma entrada de recursos, existente atividade tributada pelo imposto de renda, anual ou trimestral, ou é desobrigado? Eu preciso fazer essa escolha se eu sou imune ou isento. E ele vai fazer a mesma pergunta para contribuição social, você está vendo? Você é desobrigada ou tem alguma receita tributada anualmente ou trimestralmente? Perfeito? Então, na hora de fazer imunes e isentas, ainda que eu seja livro caixa, eu preciso escolher, não, Ângelo, eu não tenho nada. Então, beleza, você é desobrigado do imposto de renda. Mas e da contribuição social? Oi? Contribuição social, pode ser que você seja. Eu pago anualmente um negócio, então escolhe isso daqui, ó. Tranquilo? Então, imunes e isentas tem aí, em alguns casos, a entrega da informação do imposto de renda da contribuição social. Beleza, gente? 11h37, ó. Se você for postar alguma coisa, me marca. Eu vou só fechar aqui a minha telinha, abrir para as perguntas de vocês. O meu horário aqui é até meio-dia, para poder a gente responder perguntas. Em Cuiabá, Mato Grosso, aí é 1 horinha a menos. Essa é a parte boa do negócio. Eu durmo para caramba quando eu vou aí, viu? É muito bom. Fique à vontade. Tranquilo. Esse é aquele momento, né, professor, que é um de cada vez. Calma, gente. Um de cada vez, verdade. Salvar aqui já, ficar na expectativa, beleza? Olha o Marrocos aí, bom demais, Marcos, muito bom. Contribui muito para a classe, isso é bom demais. Enquanto o pessoal vai se organizando para perguntar alguma coisa, deixa eu já fazer duas respostas, é invertido, tá? Duas respostas de perguntas muito frequentes. A primeira delas é, Ângelo, eu posso compensar um prejuízo fiscal de 4 anos atrás, 5 anos atrás? Gente, pode. Normalmente está lá dentro do artigo 174, 173 do CTN, que é a Lei 5.172 de 66, que o meu prazo prescricional para aproveitamento de crédito é de 5 anos. Mas tem gente que aproveita mais de 5 anos, tá? Porque já tem jurisprudência para isso. Olha a Raquel falando bem aí, ó. Professor, as informações de PIS e COFINS dentro da SF, vem das informações da recuperação da ECD? Sim. As informações de PIS e COFINS da SF, elas vão estar dentro do bloco K, K155, que é PIS a recuperar, COFINS a recuperar. PIS a pagar, COFINS a pagar. Ele não busca lá da FD e CMSPI a informação dos saldos, mas ele é cruzado com a apuração, Raquel, lá no M200 e M600. Se eu digo mensalmente que eu tenho um PIS a pagar na SF e ele busca lá na FD contribuições, e o valor da apuração não está batendo com o DSF, dá malha. Ele não cai em malha, até hoje está errado, não cai em malha, é porque ele tem 5 anos para te cobrar. Lá, quando 4 anos e 11 meses, ele te cobra. A Daiane falando, no lucro de exploração na parte de variação cambial, opção caixa, preciso informar tanto as por competência e as liquidadas? Boa pergunta. Quando tem variação cambial, e aí que ele deu lucro, é uma pegada muito parecida com aquela quando eu tenho investimento, né? É uma pegada muito parecida com aquela. Só que se você está fazendo o livro caixa
todo o registro do livro caixa, ou, não, Angela, eu não faço livro caixa, eu faço só regime de caixa. Eu trabalho com regime de caixa, mas eu faço tipo de livro. Beleza. De qualquer forma, o ideal é informar todas, inclusive as liquidadas, porque daí ele vai buscar isso, Daiane, lá na DIMOF, ou se não tem DIMOF, se não tem participação com uma instituição financeira, ele acaba buscando isso em outros órgãos. Então, se você informar toda, é mais seguro. Agora eu vou te responder de uma outra forma. E se eu não informar todas, só da competência, não vou informar liquidado, informar tanto só as que for tranquilo? Aí, beleza, ele passa, ele não dá erro, há uma possibilidade depois de te chamar só para te perguntar se você informou tudo ou não, mas é muito subjetivo. Então, assim, que resposta mais no âmbito da subjetividade? O ideal é informar tudo, para poder minimizar qualquer tipo de auditoria. Mas, se eu não informar tudo e ele me chamar, eu vou ter que, em algum caso, depende muito do auditor, né? Cabeça do auditor, explicar para ele que não. Olha aí, ó. O Adriano comentou sobre 10 anos de jurisprudência do STJ. Adriano, o pessoal hoje tem a mania seguinte, ó. Você sabe que fora do Brasil, né? Estados Unidos, os caras têm lá umas 100 demandas do STF, né? Umas 100 demandas do STF. No Brasil, segundo os professores aí da área do direito, lá na graduação que eu dava, cara, eles passam de 1.000 demandas para o STF brasileiro, nosso STF, né, de fato, julgar. Então, não existe acórdão para esse negócio de 10 anos, tá? É o pessoal via STJ. Igual PIS e COFINS sobre taxa condominial, por exemplo. Aquele negócio lá do crédito sobre taxa de condomínio. Crédito sobre taxa de condomínio tem o COSIT 248, que é a solução de consulta, dizendo que não pode. O COSIT, Coordenação Geral de Tributação, fala assim, gente, não pode aproveitar crédito de PIS/COFINS. Mas o STJ de São Paulo concedeu para um grupo de 5 lojistas lá em São Paulo o aproveitamento do crédito de PIS/COFINS. Aí cai um monte de gente para a jurisprudência. Eu não sei o nome de cabeça das empresas, acho que nem pode citar. Lá na internet, se eu jogar no Google, eu vou ver algumas empresas que já aproveitaram crédito mais de 5 anos com decisão do STJ, algum desses daí do Brasil. Beleza? A Acla falando, qual o trâmite que podemos fazer no caso de um SF que mandaram com contribuição incorreta? Como prosseguir com essa retificação? Preço do lucro real enviado como lucro presumido. Bom, sabe a parte mais chata, Acla? É no pagamento do DARF. Porque a escolha, se eu sou presumido real, é no pagamento do DARF, o primeiro DARF, né? Só que tem um detalhe bem aí, ó. Se eu faturei mais que 78 milhões no ano anterior, automaticamente eu sou lucro real. Se você não fizer a retificação da SF, que é retificar a SF, aí é provável que a Receita vai te comunicar dizendo o seguinte, espera aí, ó, você deveria ter pago o DARF como lucro real, você pagou o DARF errado, você deveria ter entregue a obrigação acessória como lucro real, você entregou ela errado, e a Receita vai te comunicar, vai te notificar, mas demora 5 anos, ou até 5 anos para poder fazer essa notificação. O que é legal? É já fazer a retificação da SF, apurando como lucro real, e aí vai pagar a diferença de tributo, talvez, ou talvez nem tenha tributo, gere um crédito, né? Se você apurar, talvez gere um crédito aí, porque a depender da quantidade de despesa que você tem, pode ser que gere um crédito. O chato, sabe, que sempre tem a parte chata, né? O chato é a ECD. Porque a ECD, se você era lucro real e não tiver entregue a ECD, você vai ter que entregar a ECD. Aí vai pagar a multa por entregar um ECD fora do prazo. Mas eu achava que era presumido, mas eu era real, eu tenho que retificar a SF. Tranquilo, não tem problema. Tem até 5 anos para fazer isso. O detalhe é a ECD que você vai ter que mandar ela fora do prazo. Beleza? A Daiane falando, incentivo de Sudam, Prodei, que precisa informar na parte B. Tudo que tiver naquela IN 1700, lembra da IN 1700, Instituição Normativa 1700? Essa IN 1700, 2017, artigo 260, 261 do Regulamento de Imposto de Renda de 2018, também tem aí algumas outras legislações que estão fora da IN 1700 do Regulamento de Imposto de Renda, que são exclusões do imposto, como, por exemplo, tem doação, que é a exclusão do imposto. Então, essas exclusões, ou que me gerem crédito do imposto, eu tenho que levar lá para a parte B. Leva para a parte B só para ter o controle. A parte B só é controle. B010
e B410, tá? Tem outros incentivos, esses daí não alcançam o pessoal da produção rural. Você viu que na internet está cheio de gente agora fazendo live e oferecendo curso de contabilidade rural, porque a contabilidade rural é cheia de incentivo, né? Nós vivemos no país do agronegócio, né? Então, o país do agronegócio, aí tem muito isso. Então, vai nessa pegada de, se eu tenho um crédito que vai deduzir a base do imposto de renda, lá no M300 e M350, imposto de renda e contribuição social, joga lá na parte B, a parte B é só controle, cria uma continha na parte B com o saldo do crédito, e aí vai ajustando ele. À medida que for compensando, vai ajustando. É melhor, eu acho, tá? É melhor. Só compensação não, as exclusões também, para não ter problema. Beleza? O Adriano falou que vai pesquisar. Se eu achar, Adriano, se eu achar que eu te mando. Até tinha pesquisado um tempo atrás para o pessoal do IPOG, com a mesma dúvida, né? Eu estou com os créditos aí antigos e eu estou na dúvida. A gente tem uma jurisprudência, muitos colegas do direito que faz isso. Tranquilo? Mais coisa? Ellen, eu falo para caramba, Ellen. Se deixar, eu passo aqui da hora, tá? Vai ver que dá 1 hora, ainda estou falando aqui. E vai ficar nós dois, viu? Falando. Conversa aí, tem coisa boa, hein? Beleza. Eu perguntei aqui para Elenir se tinha alguma pergunta no YouTube, ela me respondeu que não. Vamos ver, tem mais um bate-papo aqui. O Daniel dizendo excelente apresentação do professor Ângelo. Eu acredito que não. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos aqui com 84 participantes neste evento, nesta palestra remota, em parceria com o CRC, maravilhosamente, sempre aí trazendo os nossos mestres, informações atualizadas, né, Elenir? Com certeza. Ei, pessoal, no último evento, inclusive, Elenir, eu até falei um pouco sobre isso, né? É para se atentarem sempre à página aí do CRC, trazendo algumas informações, porque está sempre tendo ali nas agendas, né, Elenir? Eventos, atualizações, informações do que está acontecendo lá fora. É super interessante. Compartilhe com seus amigos, colegas, profissionais aí da área sobre o que o CRC de MT tem realizado, tem transmitido, seja através desses eventos remotos ou presenciais. Tem sido bem bacana. Não tem falhado nenhum mesinho ali, viu? Tem agenda para toda semana, basicamente. Então, tem atualização lá muito bacana. Eu acredito que não tenha mais pergunta. Ao Adriano ali, parabéns ao CRC e ao IPOG pela parceria. Agradecemos a oportunidade. Obrigada, Adriano. Show. Muitos elogios, hein, professor? Olha a Rosiane ali. Bom, lá, o professor já mandou aqui o arroba, o Instagram. Vou compartilhar o nosso também, pessoal. Inclusive, estamos realizando, neste momento, nossas postagens, junto com o conselho também, marcando o conselho. E lá vai aqui, ó, IPOG Cuiabá e o arroba do IPOG Brasil. Sensacional. Quero falar um pouquinho, então, se vocês me dão a oportunidade, sobre o IPOG. Para quem não conhece a nossa instituição de ensino, o IPOG, como eu coloquei 2 arrobas ali, tem o IPOG Brasil, porque nós somos uma instituição de ensino já há 22 anos, vamos fazer agora 22 anos de história, formando aí mais 300 mil profissionais, alunos aqui, seja na graduação, na pós ou no cursos de curta duração. Somos uma instituição, como eu disse, a nível nacional. E aqui em Mato Grosso, temos essa parceria com o CRC de MT, nós temos a unidade do IPOG de Cuiabá, que fica localizada aqui na capital, inclusive ficamos aqui no Centro Carmindo, nós estamos localizados aqui no Centro Carmindo, na Avenida Carmindo de Campos. Aproveitando, temos parcerias, outras parcerias com os outros conselhos também, então caso você conheça algum profissional, pede para ele dar uma olhadinha, às vezes na página do conselho ou nas nossas redes sociais, IPOG Cuiabá, tanto para Instagram quanto para LinkedIn, para você ver como é que estão as agendas, os eventos, as nossas turmas. Falando em turmas, Elenir e professor Ângelo, o nosso professor Ângelo esteve aqui conosco, como ele disse no início da apresentação, esteve aqui nas nossas turmas de contabilidade, e falando sobre essa turma, por hora, não temos ainda a próxima turma no presencial, estamos organizando para o próximo
ano letivo aqui, né? Mas temos as nossas turmas remotas. Quero convidar a todos aqui para conhecer um pouquinho sobre o nosso MBA em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil, que o professor está nele também, né, professor? Então, sim, Confirma? também estou. Como que é o nome do módulo mesmo? Eu tenho 3 módulos nesses MBAs, que é o Escriturações Fiscais Digitais, Documentos Fiscais Eletrônicos, Escrituração Digital e ECD e ECF. Coisa boa, hein? Exatamente, exatamente. E o nosso coordenador, né, o nosso professor Felipe, coordenador também, que é presidente também do CRC, se eu não estou enganado, do Ceará, correto, professor? Confirma? Ceará. 200 Ceará. Perfeito. E tem também o MBA em Contabilidade e Gestão Trabalhista. Isso falando, pessoal, das turmas remotas, tá? Nós estamos com essas turmas remotas voltado para a área da contábil também. Falando um pouquinho sobre as nossas turmas presenciais, tá? Quero trazer para vocês sobre a agenda aqui do IPOG. Nós inauguramos o MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial aqui na unidade do IPOG de Cuiabá. Teve o primeiro módulo agora, em junho, vai ter o segundo módulo em agosto. Convido a todos para conhecer um pouquinho sobre esse curso, sobre esse MBA também. Caso não seja para você, mas você conhece alguém que está inserido, que tem aí a sua liderança, tem a sua gestão, tem a parte aí de empresarial, né, a gestão empresarial. Vem conhecer aqui o IPOG, vem conhecer as nossas turmas. E tem novidade, viu? Nós vamos inaugurar a nossa turma 2, pós-pandemia, de gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Já quero dizer que tem uma galera aí da contabilidade conosco na nossa turma 1, pós-pandemia, e aí a gente vai ter de novo esse pessoal também, que tem tudo a ver com aqui a nossa classe, né? Agradeço a oportunidade, Elenir, a parceria de sempre, né? Eu estou vendo o pessoal falando aqui sobre a parceria, sobre as informações aqui do CRC com o IPOG. Temos parceria ativa com o CRC. Nós temos benefícios através dessa parceria. Convido vocês para conhecer um pouquinho mais também sobre essa parceria. E estamos, assim, em constante contato e relacionamento com o Conselho de Contabilidade daqui de MT. Agradeço a oportunidade, Elenir, professor, maravilhosamente arrasou, literalmente, né? Aí, muito boa a sua apresentação. Os elogios já falam por si só, né? Dos participantes aqui, tanto do Zoom quanto do YouTube. Agradeço a disponibilidade, viu, professor? E Elenir, conte conosco sempre. IPOG de Cuiabá está aí para atender às necessidades do Conselho. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade, né, que a IPOG tenha, trazendo os palestrantes tão bem de renome nacional e contribui de maneira tão espetacular com a comunidade, né, com os contadores, todos os profissionais, né? A gente fala que o online veio para ficar, né? Não que o presencial não seja importante, mas o online veio para ficar, para realmente disseminar com mais rapidez as informações, né? E o conhecimento. Então, só agradecer mais uma vez, professor Ângelo, o senhor quiser fazer suas considerações finais para a gente encerrar mais esse evento. Só agradeço, viu? Eu muito feliz pelo convite, eu gosto demais. Dá um abraço no Raul aí. Eu encho os bolsos de balinha do IPOG do Cuiabá, e o IPOG do Cuiabá ele tem um diferencial. Todos os outros IPOG são legais. Eu vou amanhã para 9 horas, eu estou descendo para Goiânia. Meu voo é 9 horas da manhã, eu queria de carro e vou de avião para Goiânia. Mas eu vou para Cuiabá, aí ele faz mais ainda do que Goiânia. Vou puxar o saco aqui, viu, Ellen? Mais do que Goiânia. Chega lá em Cuiabá, aí eles dão esses negócios aqui, ó, para você. Ó. Aí tem copinho, cheio de balinha, cheio de chocolate. Seja bem-vindo, professor. Eu falei, aí mima demais, E né? toda uma Então, recepção, né, professor? toda aí, muito. Desde o aeroporto, quando o Raul te pega, então, o CRC do Mato Grosso, o IPOG, Cuiabá, eles têm uma pegada muito boa, tá? Então, assim, eu tenho uma parceria gigantesca com o CRC do Brasil, estou vendo até a Rosane falando. Lá no Pará é o Ian Blois, eu tive também, vou para Belém, minha próxima viagem, depois dessa de Goiânia é Inclusive, nosso Belém. professor também, né? Professor, o Ian é professor do IPOG também. Fico feliz demais dessas parcerias do IPOG com o CRC e tem esse carinho especial com o CRC do Cuiabá, porque fica mimando a gente, né? Então acaba que você gosta, né? Eu quero voltar. Se tratasse mal, a gente não queria voltar, né? Mas, gente, e mesmo remoto é uma coisa maravilhosa, tá? Recepção, a forma que trata, muito bom. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Eu estou à disposição. Conta comigo. Qualquer coisa, eu estou à disposição, viu, Eleni? Pode chamar que eu estou junto. Tá ótimo, professor.
Obrigada, então, a todos pela participação. Continuem participando conosco dos nossos eventos. Na próxima semana, no dia 26 de julho, a gente tem um outro evento sobre marketing contábil e posicionamento com a professora Aline Portela também, Maravilhosa excelente também. professora. Então, até breve, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ellen, obrigada pela parceria. Obrigada, Elenir. E vamos para a próxima aí. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Excelente dia a todos. Tchau, tchau.